Então diz assim, Atos 4, 23 a 35. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Deixe-me continuar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor. É tão bom ouvir a tua igreja orando em uníssono ao Senhor, levantando a voz em oração a ti, como tu fizeste. E assim como tu fizeste nessa ocasião, que o teu Espírito Santo nos encha nessa noite, que o teu Espírito Santo venha nos revestir com poder para sairmos daqui e anunciarmos o teu santo evangelho. Abençoa-nos, desperta-nos, corrige-nos e também conforta-nos nessa noite, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, será que existe uma igreja perfeita? O que pode caracterizar uma boa igreja? A estrutura, os ministérios, a presença na mídia. Muitas pessoas hoje, quando precisam buscar uma congregação, seja porque mudaram de bairro ou por algum motivo saíram da sua igreja e estão indo para outra igreja, elas pensam. Por exemplo, uma vez conversando com um pastor, ele falou, é muito importante que a igreja tenha um estacionamento. Aí tu pensa isso, mas isso aí é besteira. Mas para quem tem carro, especialmente quem tem como eu crianças, e às vezes isso é um dificultador. Antes da gente alugar esse estacionamento aqui em frente à igreja, muitos irmãos aqui tiveram seus carros multados, tiveram problemas parando aqui, e aí às vezes tinham ocorrências de multas, enfim, muitos problemas. Às vezes você pensa, isso aí não é muito espiritual, mas existem questões que são importantes, a estrutura da igreja. Agora, o que é mais importante? E será que existe uma igreja perfeita? Uma leitura romântica desse texto que a gente viu pode dar a impressão que sim, essa era uma igreja perfeita. Talvez você pense, hoje em dia não existe, mas aquela era uma igreja perfeita. Mesmo uma visão um pouco utópica, um pouco viajando, assim, aquela igreja era perfeita. Olha só, todo mundo orando, os apóstolos foram presos, Pedro e João, eles são libertos, chegam na igreja, a igreja agradece ao Senhor, e a igreja ora, não pelo mal daqueles que o prenderam, não para que eles não fossem presos de novo, não para que eles fossem livres de outras prisões, mas oram para ter ousadia para pregar o evangelho. E eles foram presos por quê? Porque estavam pregando o evangelho. E mais o quê? Porque, em nome de Jesus, curaram um homem coxo de nascença, que tinha mais de 40 anos, que ficava na porta do templo chamada Formosa.
Então, aqueles homens operaram uma cura sobrenatural, aqueles homens pregaram o nome de Jesus, um homem foi curado e eles foram presos por causa disso. Quando eles saem, o que a igreja pede? Que eles tenham ousadia para pregar a palavra de Deus com mais firmeza ainda. Então, talvez você olhe assim e fale, aqui é uma igreja perfeita, aqui é uma igreja que não tem problemas. Mas, irmãos, uma leitura um pouco adiante e um pouco atrás, você vê que não é bem por aí. Essa igreja enfrentava problemas, tanto externos quanto internos. Alguns anos atrás, em 2023, eu preguei uma série de mensagens aqui, falando de 3 problemas, os ataques, uma tríade de ataques contra a igreja. Uma que está no capítulo 4 de Atos, uma que está no capítulo 5 e outra que está no capítulo 6. No capítulo 4, você vê um desafio externo, a perseguição. Aquela igreja estava sendo perseguida. E muitas igrejas hoje não são perseguidas. No nosso país, nós ainda temos liberdade de culto. Nós, às vezes, sofremos perseguição no trabalho, perseguição na família, perseguição na vizinhança por sermos cristãos, mas não se compara ao que os irmãos da igreja perseguida sofriam e o que esses irmãos sofreram. 2 líderes da igreja, Pedro e João, foram presos. Então, aquela igreja, ela tinha desafios do lado de fora. Ela era perseguida. O capítulo 5 já mostra um desafio dentro da igreja. Ananias e Safira, você deve conhecer a história. Barnabé vende um campo e oferta na igreja, e Ananias e Safira possivelmente sentiram inveja, quiseram ficar bem com a comunidade, venderam um campo também e levaram uma parte. Não teria problema nenhum eles levarem uma parte, mas o texto sugere que eles quiseram dar a entender que estavam dando tudo e não davam. E Pedro fala que eles estavam mentindo ao Espírito Santo, estavam mentindo a Deus. É um dos textos que evidencia que o Espírito Santo é Deus. Então, ele via ali um problema interno, mentira dentro dessa igreja. Essa igreja que parece perfeita, essa igreja tão abençoada, essa igreja unida, do texto que lemos agora no capítulo 4, no capítulo 5, mostra um problema muito grande interno à igreja, aquele casal mentindo, mas eles são punidos de uma forma muito severa e Ananias morre, e algumas horas depois a sua esposa, Safira, entra, reforça a sua mentira e ela também cai morta no meio da igreja. Olha que coisa. Você está no culto aqui pregando, alguém mente no meio da igreja e a pessoa morre. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Então, aquela igreja tinha problemas externos, a perseguição, tinha problemas internos, um risco de corrupção, como vemos nessa situação de Ananias e Safira no capítulo 5. E no capítulo 6, há um risco mais diretamente à liderança daquela igreja. Se no capítulo 4 o risco é para toda a igreja, a perseguição, no capítulo 5 o risco é a corrupção, que poderia se instalar no seio da igreja, no capítulo 6 há um risco, especialmente para a liderança, que é a distração. Porque começaram a murmurar, teve murmuração na igreja, as viúvas helenistas contra as viúvas de origem hebreia, reclamando da distribuição de alimentos, e os apóstolos viram que se eles se envolvessem com aquilo, eles iam deixar de se envolver com a oração e com a palavra, e a instituição dos diáconos em Atos 6. Então, se você acha que essa igreja é perfeita, eu sinto lhe informar que ela não é. Ela tinha problemas externos, perseguição, ela tinha riscos internos, a corrupção de Ananias e Safira, e ela tinha um risco da liderança se distrair, perseguição, corrupção e distração. Então, isso aqui dá para a gente ter uma ideia romântica do que é a igreja. Mas, certamente, aquela igreja não era perfeita, mas era uma igreja exemplar. Era uma igreja que tem muito a nos ensinar como igreja do século XXI. Era uma igreja saudável. Eu gosto desse termo, porque é igual o corpo da gente. O corpo da gente não é perfeito. Nós sofremos os efeitos da queda, nós sofremos os efeitos da idade, nós sofremos vários efeitos no nosso corpo, mas o nosso corpo pode ser mais ou menos saudável. A igreja, de igual forma, não é perfeita, mas ela pode ser mais ou menos saudável. E essa igreja era uma igreja exemplar. E o que podemos aprender com essa igreja, e o que isso vai nos nortear nesse retiro que, se Deus permitir, faremos lá em setembro. Eu quero chamar a atenção para 3 aspectos e alguns desdobramentos disso na vida dessa igreja aqui em Atos 4. Primeiro, a oração. Segundo, a unidade. E terceiro, a pregação. 3 aspectos que a gente vê muito claramente, e dentro de cada um deles eu vou abrir umas caixinhas, igual aquela caixinha de presente que você abre, tem outra menor dentro e você vai abrindo assim. Da oração, a gente vai ver que ali há a plenitude do Espírito Santo no seio daquela igreja. Da unidade, você vê que nasce a generosidade e o senso de autoridade, porque já naquela igreja havia um senso de que Deus institui homens para liderarem a igreja não tinha problema com isso. E na pregação do evangelho havia fervor, e o evangelho era pregado por aqueles irmãos. Então, o que havia de especial naquela igreja? Oração, unidade e pregação. Primeiro aspecto, a oração e a plenitude do Espírito Santo. Nós lemos aqui o que aconteceu. Pedro e João foram presos, eles são libertos, a igreja ora,
e o espaço treme, irmãos. É impressionante isso, né? Para a gente é uma coisa que a gente fica pensando, meu Deus, Deus fez literalmente aquele lugar tremer. Eu acho que se isso acontecer aqui na nossa igreja, a gente vai ficar meio assustado, ainda mais que a gente está no segundo andar, né? Aquela igreja devia ser no térreo, então, de repente, Deus não vai deixar aqui tremer, porque a gente vai ficar meio com medo, né? Porque se a gente está no segundo andar, meu prédio vai cair. Mas brincadeiras à parte, imagina, você está orando e o lugar treme. Mas por que Deus fez isso? Esses tremores, essas manifestações, eram manifestações claras da presença de Deus. Lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte, quando Moisés estava ao sopé do monte e veio a glória de Deus sobre o Monte Sinai, o monte tremia, irmãos. Isaías viu o templo tremendo. Então, são sinais da presença de Deus. Então, eu creio que o que está acontecendo aqui não é um padrão. Toda vez que a igreja se reunir, orar com a presença do Espírito Santo, a igreja tem que tremer. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer, se acontecer sempre, a gente vai ter que fazer uma investigação, chamar um engenheiro aqui para ver se a estrutura está legal. A brincadeiras à parte. Não é que isso tem que se repetir ou se repetir sempre. Eu creio que isso pode acontecer. Nós cremos que Deus ainda manifesta essas coisas sobrenaturais em nossos dias. Mas o que eu creio que aconteceu aqui foi um sinal de que Deus estava presente naquele lugar. Mas por que Deus estava presente? O versículo 31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Então, aquela igreja era uma igreja que orava, irmãos. Mas é tão simples isso. Ontem tivemos nosso culto de consagração e dedicamos bastante tempo em oração. Eu ministrei os louvores e até enxuguei um pouquinho, terminei mais cedo do que a gente costuma terminar, para deixar tempo para oração. O diácono Valquir dedicou muito tempo à oração, vários irmãos oraram. Ele também enxugou o tempo da pregação, né, Valquir? E foi uma palavra muito abençoadora sobre, né, a postura de João ali, como alguém íntimo a Jesus, que reclinava-se ao seu peito, e Jesus falou coisas profundas a Pedro ali em João capítulo 13. Então, estávamos aqui orando, buscando a face de Deus. E devemos fazer isso em todos os cultos, todas as vezes que nos reunimos. Aquela igreja tinha oração, irmãos. E aquela igreja que orava, diz aqui ainda no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja que ora, abre as portas para que o Espírito Santo encha aquela igreja da sua presença. E uma igreja cheia do Espírito Santo prega o Evangelho. Muita gente pensa que uma igreja cheia do Espírito Santo manifesta sinais e prodígios, e eu creio que Deus manifesta ainda sinais hoje, eu creio que Deus cura, nós temos ouvido testemunhos, mas a maior evidência de que o Espírito Santo está enchendo uma pessoa ou uma congregação é a ânsia por vidas. É o desejo para que vidas sejam salvas. E essa igreja cheia do Espírito Santo anunciava a palavra de Deus. Então, o que caracteriza uma pessoa, uma igreja cheia do Espírito Santo para você? Às vezes a gente pensa sinais, dons, uma pessoa que manifesta sinais, que ora as pessoas são curadas. Isso pode ser um sinal da plenitude do Espírito Santo? Pode ser. Lembra que o diabo também opera sinais, então cuidado. Mas pode ser sim. Mas o que para mim é uma evidência clara do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, é o fruto do Espírito e a pregação do Evangelho. Ao invés de olhar tanto para os sinais, olhe para o fruto. A pessoa que realmente está cheia do Espírito Santo, ela manifesta aquelas 9 características do fruto do Espírito que a gente vê lá em Gálatas 5. Então aquela igreja tinha oração e era cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente precisa orar. E ontem a gente inclusive orou por isso, que o Espírito Santo nos enchesse aqui no jejum e na consagração, que Deus nos enche em todo o tempo. Então, para haver unidade na igreja, a gente precisa ter oração e precisamos estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele meio que nos amacia, ele quebranta os nossos corações, ele nos revela que somos pecadores, ele nos ajuda no relacionamento com o outro, que às vezes a gente tem um coração muito duro e o Espírito Santo nos mostra que nós também somos pecadores. Às vezes a gente é muito rápido para apontar o dedo para o outro, mas o Espírito Santo nos quebranta e mostra, olha, mas você também é pecador, você também erra, você também comete erros aqui e ali, você também às vezes fala o que não deve, você também às vezes faz uma coisa que não é devida. Contar um segredo para os irmãos, embora eu ame pregar a palavra de Deus, eu amo estar em contato com a palavra, é sempre um desafio porque a gente fala muito, irmãos. E quem fala muito tem mais chance de falar demais e falar besteira. Então, assim, tem vezes que eu saio e vou para casa e fico pensando, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? E às vezes eu fico me questionando, eu deito na minha cama e falo, meu Deus, por que eu fui falar aquela coisa? Então, quem fala demais tem mais chance de falar besteira. Então, cuidado. Mas, antes de olhar a trave, o cisco no olho do irmão, olha a trave no seu. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda com isso, a amaciar nosso coração e falar, antes de apontar o dedo, lembre que você também é pecador, você também é pecador. Então, uma igreja exemplar precisa ser uma igreja que valoriza a oração e uma igreja cheia do Espírito Santo. Ore por isso.
Olha, Senhor, enche-me do Teu Espírito. Senhor, enche a nossa igreja do Teu Espírito. Senhor, enche-nos da Tua presença. Enche-nos da Tua paz, como o Luciano orava hoje de manhã, ao ministrar o louvor. Que a paz do Senhor seja derramada em nosso meio. Que as pessoas experimentem da paz do Senhor ao entrarem nesse lugar e buscar a presença do Senhor. Que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado e possam se voltar para o Senhor. Então, primeira característica, aquela igreja é uma igreja de oração e uma igreja que experimentava a plenitude do Espírito Santo. Temos, com todas as nossas limitações, procurado valorizar em nossa igreja a oração nos cultos. Temos o grupo da intercessão que se reúne meia hora antes do culto em oração. Os irmãos do Ministério de Música se reúnem aqui para orar. Os diáconos com os irmãos e irmãs do serviço de culto se reúnem antes de orar para descer para evangelizar. E temos a escolinha que temos falado, né, a importância de também... Hoje tivemos uma reunião, a Nathalie e a Úrsula falaram coisas muito relevantes, importantes para os pais e para os professores. E a gente já falou isso em outras oportunidades e precisamos reforçar isso, dos professores também estarem orando, acho que a Nathalie falou isso em algum momento, estarem orando pelas crianças, orando pelo que vai ser ministrado, porque o que nós fazemos aqui é um trabalho espiritual, irmãos. Não adianta fazermos tudo bonitinho, maravilhoso, nos esforçarmos, ensaiarmos, escrevermos as partituras, prepararmos as aulas, arrumarmos a igreja da melhor forma possível, tudo isso é importante, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, nosso trabalho é vão. Então, aquela igreja tinha oração e era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A segunda característica, que é o tema do nosso retiro, aquela igreja tinha unidade. Era uma igreja unida. Versículo 32, o 31 fala da oração do Espírito Santo e o versículo 32 fala da multidão dos que creram. Era o coração e a alma. Isso é surpreendente, irmãos. Porque aquela igreja era uma multidão. Porque depois da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2... muitas pessoas se converteram. Então, aquela igreja era muito grande de uma hora para outra. Mas, mesmo sendo uma multidão, eles experimentavam o que está na arte do nosso retiro. Eles tinham um coração e uma alma. Havia uma unidade entre aqueles irmãos. Algo muito semelhante nós vemos no texto, que foi o tema do nosso retiro lá de 2020, que está em Atos também. Volte algumas páginas da sua Bíblia para Atos capítulo 2. Versículo 42, vocês sabem que eu gosto muito desse versículo, está no saguão da nossa igreja. Ele mostra o equilíbrio daquela igreja que tinha doutrina, tinha comunhão, tinha culto, partir do pão, uma menção à ceia do Senhor, que participaremos daqui a pouco, e tinha oração. Então, Atos 2, 41 diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas entraram na igreja num dia, irmãos. Olha que coisa surpreendente. E versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 46, diariamente perseveravam o quê? Unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aquela igreja estava unida, aquela igreja tinha um propósito comum, aquela igreja orava junto, aquela igreja buscava a face do Senhor juntos, e Deus se derramava entre eles. Agora, uma coisa importante, irmãos, e aqui já apontando para o caminho do que falaremos no nosso retiro lá em setembro. Unidade é diferente de uniformidade. Muitas pessoas pensam que para a gente ter unidade, a gente tem que ser todo mundo igual. Todo mundo pensar igual, todo mundo ter as mesmas conclusões, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Hoje de manhã eu preguei sobre o discipulado cristão, sobre seguirmos a Cristo. O que eu falei hoje de manhã, não tem como alguém que é cristão abrir mão daquilo, pois Jesus fala que aquele que quer segui-lo deve tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Isso aí vale para todo mundo. Agora, nós somos pessoas diferentes, e alguns elementos da fé permitem opiniões diferentes. Vá comigo em Romanos capítulo 14. Romanos 14, a partir do versículo 1. Olha o que diz, Romanos 14, 1. Acolham, guarde bem esse verbo, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então, o que Paulo está falando? No meio da igreja, tem gente que é fraca na fé aqui, possivelmente pessoas imaturas, que se afetavam, ficavam sensíveis a certas questões secundárias da fé.
e ele fala para os crentes mais maduros fazerem o quê? Desprezarem esses irmãos, zombarem desses irmãos, jogarem esses irmãos fora, não, acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões, não para mostrar que você é mais maduro, é mais certo, é mais inteligente, você que tem razão. Versículo 2, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Possivelmente Paulo está tratando aqui um problema da dieta que vem lá do Antigo Testamento. Alguns entendiam que alguns alimentos que eram proibidos no Antigo Testamento, os cristãos não deveriam comer também. E outros falavam, não, isso no Novo Testamento, isso para nós hoje já não vale mais. E havia essa discussão. E aí Paulo fala no versículo 3, quem come de tudo não despreza o que não come. Não fala que irmão bobo fica deixando de comer algumas coisas quando a Bíblia não proíbe. Por que ele faz isso? Não, não despreza o irmão, deixa o irmão pensar do jeito dele lá. Isso não é uma questão fundamental da fé. Mas, por sua vez, ele fala, e quem não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. O que ele está falando? Se você acha que não deve fazer uma coisa que não é central à fé, se você acha que não deve fazer, não julga o outro que faz. E se você acha que deve fazer, não trata como bobo aquele que não faz. Ah, cara bobo, o cara não entende nada da fé, fica se apegando a essas besteiras. E no versículo 4 ele diz, quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Leia a última frase do versículo 5 comigo. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Isso aqui é fundamental, irmãos, para a igreja ter unidade. Porque a gente tem a ideia de que unidade é igual a uniformidade. Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que se vestir igual. Tem igreja que até todo mundo corta o cabelo igual. Eu vi uma igreja, eu conheço uma pessoa de uma igreja, uma época que assim, o pastor deu uma doida dele, ele decidiu raspar a cabeça. Aí todos os homens da igreja rasparam a cabeça. Economiza com barbeiro, né? E aí, às vezes as pessoas pensam que unidade é isso, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que fazer tudo igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que se vestir igual, todo mundo, mas não é isso que a Bíblia mostra. Unidade não é uniformidade, e aí eu desafio, irmãos. Porque se todo mundo fosse igual, seria mais fácil. Mas a beleza da igreja, do corpo de Cristo, é que nós somos diferentes. E nessa diferença que a gente cresce. Porque você tem dons que o irmão ali do lado não tem, mas ele tem habilidades que você não tem. Então a gente tem que ter humildade, por isso que é unidade com humildade. De entender, olha, o outro não é igual a mim, graças a Deus, porque se ele fosse, ele teria as minhas virtudes, mas teria os meus defeitos. E nisso a gente caminha juntos. E nisso a gente cresce juntos. Então, unidade não é uniformidade. Falarei mais sobre isso na conclusão da mensagem. Então, aquela igreja caminhava junta, mesmo sabendo que no meio de 3.000 pessoas que entraram num dia na igreja, certamente, nem todo mundo era igual. Mas seguindo lá, voltando a Atos 4, que diz no verso 32, na multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Isso aqui não é a validação do comunismo no seio da igreja. Porque nós lemos lá em Atos 2,46, que eles partiam pão de casa em casa. E se você passar para o capítulo 5, lá no último versículo do capítulo 5, versículo 42, diz assim, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, nem todo mundo vendeu sua casa. Mas os judeus, quando se convertiam a Cristo naquele contexto, muitos eram expulsos da sua família, perdiam seus bens, perdiam seu emprego e ficavam totalmente desassistidos. Então a igreja se juntava para os irmãos não passarem necessidade. É só isso. Não está dizendo que todo mundo tem que vender tudo que tem, trazer para a igreja e a gente dividir e todo mundo ser igual. Não é isso. Era uma circunstância, mas por estarem unidos, eles viam a necessidade do outro e se mobilizavam. Meu irmão está passando necessidade, meu irmão não tem dinheiro, meu irmão não tem o que comer, eu não posso ver isso e ficar quieto. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aquela igreja fazia isso. Então era uma igreja unida e uma igreja generosa. O que também nós vemos lá no capítulo 2, que aquela igreja também tinha esse movimento de ajudar uns aos outros. E aquela igreja reconhecia o valor das autoridades divinamente constituídas. Isso é um assunto sensível também, porque a gente vive uma época que as pessoas têm desprezado as autoridades, até pelos erros das autoridades.
Olhamos para a Corte Suprema do nosso país e escândalos pululam todo dia. Olhamos para os políticos e já ouvimos isso há muito tempo. Olhamos para os pastores e não é muito diferente. Então, há uma crise de autoridade instalada na nossa cultura, mas isso não nega a autoridade divinamente e legitimamente exercida por Deus. E aquela igreja entendia isso. Porque aqui, no versículo 34, diz assim: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam onde? Aos pés dos líderes da igreja. Então, eles não pegavam dinheiro, vendiam alguma coisa e pegavam, botei o dinheiro no bolso. Você está precisando aí, Daniel? Toma aí um dinheiro para você comprar uma guitarra nova. Até gostar, né, Daniel? Mas não era assim. Eles vendiam as suas posses, eles traziam os seus recursos e entregavam para a liderança distribuir isso do jeito que achasse mais necessário para a vida da igreja. Não estou falando para você fazer isso não amanhã, aí você chega amanhã e liga para mim, vendi minha casa, estou colocando na conta da igreja. Não faça isso. Se o Espírito Santo te direcionar. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que aquela igreja tinha unidade, aquela igreja tinha generosidade, aquela igreja tinha um senso de autoridade. Que quem constitui a autoridade na igreja é o Senhor. Irmãos, tem uma coisa que eu não aconselho para ninguém. É o ministério pastoral se você não for chamado por Deus. Se você for chamado por Deus, eu sinto por você. Mas se você não for chamado, corre. Porque se é muito difícil o ministério pastoral para aqueles que são chamados, ele é impossível para aquele que não é chamado. Ele vai fazer besteira, ele vai machucar os outros, vai fazer um monte de coisa errada e talvez atraia o juízo de Deus sobre a vida dele. Um monte de gente aí querendo ser pastor não tem ideia da briga que está comprando. Ministério pastoral é chamado de Deus. Se Deus chamou, vai. Mas se Deus não chamou, ora por aqueles que estão indo. Então, eles reconheceram, os apóstolos foram chamados por Deus naquele momento para ser o líder da igreja. Eles que devem coordenar a distribuição aos que tinham necessidade. Mas há algo central nesse texto que eu não falei. E eu não gosto de falar isso, eu gosto de pregar o texto na sequência do texto, porque para mim a sequência do texto foi inspirada pelo Espírito Santo também. Mas eu deixei por último, porque está no meio desse texto. E às vezes na mentalidade hebraica, o que está no meio tem grande valor também na mente do hebreu. Às vezes eles estruturam o texto de uma forma para chamar a atenção que está no meio. E o que está no meio é o versículo 33, que diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, se o primeiro ponto dessa igreja era a oração e a plenitude do Espírito Santo, e o segundo ponto era a unidade, que traz junto a generosidade e o reconhecimento das autoridades, o terceiro ponto é a pregação do Evangelho. Isso é central numa igreja exemplar. A igreja que não prega o Evangelho, a igreja que ensina os membros a viverem somente em função deles mesmos, é uma igreja que não é exemplar. Os apóstolos pregavam com poder, com grande poder, que a gente precisa de poder para pregar o Evangelho. Não adianta a gente tentar convencer e explicar. Faz todo sentido ser cristão. Olha, o Evangelho faz sentido, não é coisa de maluco não. Deixa eu te explicar aqui, porque não adianta só isso. Pode pegar o folhetim aqui da igreja e explicar para a pessoa, legal, muito bom, vai te ajudar a pregar o Evangelho, mas a gente precisa de poder. E quem concede poder é quem tem todo o poder, é o Senhor. Então a gente precisa de poder para pregar o Evangelho, e quem concede esse poder é o Espírito Santo de Deus. Então você está evangelizando alguém, glória a Deus, continue evangelizando, mas ore para que Deus abra a mente daquela pessoa para compreender o Evangelho e para Deus te dar poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, Romanos 1, 16 e 17. Então, eles experimentaram do poder do Espírito Santo, porque eles oravam. E eles pregavam e Deus quebrava cadeias. Deus despedaçava grilhões, enquanto eles pregavam o Evangelho, que diz o quê? Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo morreu sem pecado na cruz. Jesus Cristo foi morto. Aquele folhetim que a gente usa, tem 4 perguntas muito simples. Qual é a origem do mundo? Deus criou todas as coisas. Qual é o maior problema do mundo? O primeiro casal pecou e somos todos herdeiros de Adão, pecadores também. Qual é a solução para o mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Jesus Cristo, que morreu sem pecado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará. E essa é a quarta pergunta. Qual é o destino do mundo? Jesus Cristo vai voltar e aqueles que creem nele desfrutarão da vida eterna, e aqueles que o rejeitarem do tormento eterno no inferno. Isso é o Evangelho. Mas para isso fazer sentido na mente e no coração de alguém, a gente precisa do poder do Espírito Santo.
que é o Espírito Santo que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que muda a mente. É o Espírito Santo que bloqueia a mente e os ouvidos de alguém das setas inflamadas do diabo, irmãos. Não se iluda. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, você está comprando literalmente uma briga. Às vezes tem gente que fala, eu comecei a ir para a igreja mais, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a orar, ao invés das coisas ficarem melhores, ficaram mais difíceis. É assim mesmo. Porque você está se engajando na batalha, o diabo quer que você fique sentado no sofá, assistindo Netflix a semana inteira, e venha na igreja um dia só para dizer que veio. Lance-se na batalha, é uma batalha espiritual, mas se tivermos poder do Espírito Santo, nós vamos ver Deus operar maravilhas como essa igreja via. Estevão estava cheio do Espírito Santo em Atos 7, um pouquinho aqui à frente, Atos 7, 55, fala que ele, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos aos céus e viu. Você quer ir lá ler? Vamos lá, já que você mexeu na Bíblia aí. Atos 7, 55. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele viu Jesus, irmãos. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes, aí uma unidade para o mal. Unânimes, avançaram contra ele e, expulsando da cidade, o apedrejaram. Estevão ficou cheio do Espírito Santo, e o que ele ganhou de presente? Pedras até morrer. Mas ele viu Jesus, irmão. Melhor você ser cheio do Espírito Santo e ser recusado pelos outros, mas ver quem é Jesus, do que você ter amizade de todo mundo e não ver o Senhor. Estevão provou dessa graça, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Então, uma igreja saudável precisa ser marcada pela pregação do Evangelho. A gente tem que pregar, irmãos. A gente precisa ser evangelista mais ousado, mais efetivo. Você precisa falar de Jesus para os teus vizinhos, para os teus familiares, para o seu chefe. Nós temos características diferentes. Tem gente que faz isso com mais facilidade, tem gente com mais dificuldade. Tem gente que todo dia manda uma mensagem, manda uma oração, manda um louvor. Tem gente que manda uma vez na vida, outra na morte, mas manda. Nós precisamos pregar com ousadia o Evangelho e deixar os resultados com o Senhor. Porque quem convence não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, concluindo, aquela igreja tinha oração e era cheia do Espírito Santo. Aquela igreja tinha unidade e também tinha generosidade e reconhecimento das autoridades. E aquela igreja proclamava o Evangelho no poder do Espírito. E como aplicar isso a nós hoje? Precisamos orar, irmãos. Orar, que é uma das características daquela igreja. Orar individualmente na nossa casa. Ore pela igreja. Ontem, no jejum, ao final, o Valquir pediu para orar. E eu orei pelos cultos de hoje. Então, lembre-se de orar pelos cultos que vão acontecer essa semana. Terça-feira a gente tem culto de oração. Ore por isso, esteja presente. Vamos dedicar tempo em oração. Precisamos orar, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos viver em unidade, precisamos pregar o Evangelho. Mas, especialmente sobre viver em unidade, eu queria chamar a atenção de algo, uma aplicação prática para a vida em unidade. Que talvez você pense, tudo bem, pastor, já entendi que eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, tenho que estar na igreja, tenho que orar para ser cheio do Espírito Santo, a igreja também, mas como a gente vive isso no dia a dia? E também entendi que a gente tem que estar unido, mas a gente não é igual. Fosse todo mundo igual, que maravilha. Não sei se seria não, ia ser muito chato o mundo, né? Eu aprendo muito com os meus filhos, que meus filhos são muito diferentes. Eles olham para a Tatiana e falam assim, meu Deus. Falam assim, a Raquel é igualzinha a mim. Eu fico com pena dos meus pais. Meu Deus, o que eles tiveram que aturar quando eu era criança. E o Daniel parece muito com a mãe, bem filho de advogado, né, Regina? Argumenta tudo. Não, mas peraí, mas não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu casei mesmo com um advogado. Olha o filho da advogada, tudo negocia, tudo. Não, peraí, mas olha bem. Jesus. Mas é muito. O Daniel e a Raquel são muito diferentes. E o João é de boa, né? O João está sempre de boa, sempre não sei o quê, só não tira a comida da mão dele. Esses dias eu mandei um videozinho dele agarrado com um pão francês, sentado no sofá, sujando o sofá todo e mandando ver no pão francês. Aí minha irmã botou no grupo da família, que lindo, que bonitinho. Eu falei, tenta tirar o pão da mão dele, para tu ver só. Vai lá, tenta a sorte. Você vai ver que não vai ficar nada lindo. Ele brabo, é muito brabo, irmão. Mas eu fico olhando para aquelas 3 cabecinhas redondinhas lá em casa, uma de cada tamanho, e fico... até uma água. Fico pensando, meu Deus, os 3 filhos dos mesmos pais,
uma diferença de mais ou menos 3 anos entre um e outro, né? É mais ou menos essa diferença do Daniel um pouco mais para a Raquel e da Raquel para o João um pouco menos. Mas um nasceu em 2017, a outra em 2020, o outro em 2017, e em 2023, 17, 20 e 23. Meu Deus, nasceram próximos, filhos dos mesmos pais, criados na mesma casa, tudo igual, mas é muito diferente. Meu Deus, como pode? Mas é assim que a gente é, irmãos. E a paternidade nos ensina muito. Então a gente vê, e também o fato de você ter irmãos. Como é bom você que tem irmão, você é um bem-aventurado. Eu tive a graça de ter 2, né? O André e a Mônica, o mais novo e a Mônica 6 anos mais velha. A gente tem irmão, sabe que também a gente vê, né? Como os irmãos são diferentes. E na igreja é assim, nós somos irmãos, nós somos diferentes. E aí qual o desafio, irmãos, para ter unidade, sabendo que o outro é diferente? E tendo ouvido o pastor falar que o outro é diferente, você não tenta fazer o outro ser igual a você, não, que não vai ser, não. Valoriza as virtudes que ele tem, que você não tem, e estimula ele a crescer nas virtudes que ele não tem e que talvez você tenha, ou talvez você não tenha também. Mas eu queria chamar a atenção para 3 aspectos que a gente deve estar atento no relacionamento com o outro, que nos ajudam a viver uma vida em unidade. Conhecimento, temperamento e momento. 3 palavras fáceis de guardar. Conhecimento, temperamento e momento. O que é isso? Primeiro, conhecimento. As pessoas têm diferentes níveis de conhecimento da palavra de Deus, das escrituras do próprio Deus. Sabe quem entende isso? Sabe quem falou isso de forma muito explícita? O próprio Cristo. Lá em Lucas 12, 48, ele diz assim, um servo que não conhece a vontade do seu Senhor e não a faz, será punida com poucos açoites. Mas o que conhece a vontade do Senhor e não a faz, será punida com muitos açoites, porque o que muito foi dado, muito será cobrado. Então Jesus entende que alguns têm uma medida maior de conhecimento e vai ser cobrado mais por isso. Por isso, quem tem a oportunidade de subir a um púlpito e pregar a palavra, está lascado. Mas, aquele que, como preguei de manhã, botou a mão no arado para seguir a Jesus e para servir no ministério, se olhar para trás, não é apto para o reino de Deus, então vamos em frente. Então, assim, há diferentes níveis de conhecimentos. Não quer se acomodar. A gente tem que estimular as pessoas a crescerem. Mas, voltando a falar dos filhos, eu não posso esperar as mesmas reações da Raquel e do Daniel. Um dia desses ela falou assim para mim, papai, que horas... como é que ela falou? Eram 10h30. Falei, são 10h30. Ela falou, e já deu 8h30? Falei, não, filho, 8h30 antes de 10h30. Uma criança de 5 anos, ok. Mas se o Daniel falar isso, ele vai tomar uma bifa na orelha na hora. Aquela orelhinha dele de abano e fala, tá maluco? É uma criança de 9 anos, não pode ter essa dúvida. No amor, né? Que a gente é muito amoroso lá em casa. Então, assim, por quê? Uma criança de 9 anos não pode ter as mesmas reações de uma criança de 5. Muito menos do João, que vai fazer 3 mês que vem. Então, é esperado que diferentes níveis de conhecimento apresentem diferentes níveis de resposta. Então, tem irmãos na igreja que têm menos conhecimento, a gente tem que ter paciência. Lembra que Paulo falou? Acolham o fraco na fé. Claro, estimular o irmão a crescer, mas ter paciência, porque existem no meio da comunidade diferentes níveis de conhecimento. E aquele que conhece muito a Bíblia, conhece muita palavra, conhece muito doutrina, glória a Deus, Deus pode estar te chamando para ensinar outros, mas tenha paciência com quem conhece menos. E quem conhece menos, estuda para conhecer mais. Mas, no lidar, irmãos, a gente precisa entender isso. Nem todo mundo tem o mesmo nível. Então, não espere do outro a mesma medida que você tem, que Deus pode estar te dando uma medida maior, que legal, e você vai ser cobrado uma medida maior também. Segundo aspecto que eu queria chamar, esse aqui eu falo com mais cuidado, temperamento. Essa palavra eu falo com cuidado porque a igreja está muito encharcada de psicologia. O pessoal acha que tudo é psicologia. A psicologia ela tem uma base, um fundamento humanista, ateísta, muitas vezes. E mesmo sendo tratada por psicólogos cristãos, às vezes a pessoa não tem um discernimento de separar o que presta do que não presta. Mas há psicólogos cristãos muito sérios e muito dedicados. E essa questão do temperamento, a gente não deve usar como justificativa para o pecado. O problema da psicologia é que muita gente usa a psicologia para justificar pecado. Eu sou assim, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e é o meu jeito. Aí é pecado. Então isso não é para justificar pecado. Mas a gente não pode se furtar a verdade de que as pessoas têm características diferentes. Você vê isso no colégio apostólico. Pedro era mais de se lançar, João tinha outra característica, Tiago também diferente, as pessoas têm temperamentos diferentes. E volto a dizer, isso não é para você ficar... Eu tenho muita dificuldade com aquele livro dos 4 temperamentos, porque aquilo ali é legalzinho, mas é muito simplista.
Você querer enquadrar os seres humanos dentro de uma caixinha, tem 4 caixinhas, ó, você participa de umas 4. Eu sei que o cara lá fala que não é tão fechadinho assim, que às vezes tem um pouco de um pouco de outro, mas o ser humano é muito mais complexo do que isso. Mas, às vezes, te ajuda a pensar, fulano é mais melancólico, outro é mais fleumático, outro é mais colérico, outro é mais não sei o quê, sanguíneo. Às vezes ajuda um pouquinho, mas eu acho isso muito caixinha. O ser humano é muito mais complexo do que aquelas 4 caixinhas. Mas a ideia não é de toda ruim. Você entender que as pessoas são diferentes. Então, tem gente que é ó dia, ó céu, lembra daquele desenho? Quem é mais antigo lembra, né? Ó dia, ó céu, da hiena, né? Hã? Lip Hard. Que era aquele que tudo está ruim. Ah, o tempo fechou, ah, vai chover, vai acabar o mundo, vai alagar, vai acabar tudo. Ai, que bom que está sol, ai, vai ficar muito calor, vou morrer de calor, não aguento o calor. Ah, não está chovendo nem está sol, ah, eu estou sentindo falta da chuva, mas não está sol, eu estou sentindo falta do sol, meu Deus, o que te agrada? Nada te agrada. Tem gente que tem essa característica. E tem outro que é o alegre, né? O mundo está acabando, é aquela pessoa que chega no sepultamento e fala, boa tarde! Aí você tem vontade de enfiar a cara dentro do casaco e falar, some daqui, criatura. Sepultamento não é para tu chegar e falar, boa tarde, vocês estão bem? Tudo bem contigo, que acabou de perder o seu pai? Mas se tomar um tapa vai ser bem merecido. Mas as pessoas são diferentes, irmãos. As pessoas têm temperamentos diferentes. Volto a dizer, aplique isso mais ao outro do que a você. Na hora que você pensar, eu sou melancólico, não justifica a tua murmuração, não. Ah, eu sou melancólico, por isso que eu estou achando que tudo é ruim, que a vida é difícil, que nada dá certo, que não sei o que eu sou melancólico, eu sou fleumático, não sei o que. Não, você é pecador mesmo, você está murmurando contra Deus. Agora, aplica isso no lidar com o outro. Espera aí, cara, essa pessoa reage diferente, ela precisa de um estímulo. Precisa, cara, vamos olhar a vida de uma forma melhor, vamos ver as coisas boas. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Ou outro que é empolgado demais, ó, fala um pouquinho menos. A Bíblia fala para ser tardio, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitas vezes eu me arrependi de não ter ouvido esse conselho do apóstolo Tiago, lá em Tiago 1:19, porque falei demais quando devia ficar quieto. Então, níveis de conhecimento e diferentes temperamentos são coisas que nos engrandecem na comunidade, mas a gente precisa ter essa maturidade para entender que as pessoas são diferentes, irmãos, para que a gente tenha unidade. E o terceiro aspecto é o momento. Às vezes a pessoa tem um bom conhecimento da palavra, a pessoa tem um temperamento que está controlado, ela tem domínio próprio, ela lida bem com as coisas, ela não é um murmurador que fica reclamando de tudo, mas também não é o bobo alegre que acha que está tudo bom, ela sabe lidar com as pessoas, mas às vezes a pessoa está num momento ruim, cara. E nós nos amamos, e a gente precisa ter paciência um com o outro. Você não pode esperar a mesma reação de uma mulher que acabou de ter um filho, de alguém que está, de um adolescente que foi para a praia e chegou em casa. As pessoas estão em momentos diferentes. Então, às vezes, a pessoa está vivendo um momento de luto, um momento de dor, ou um momento de tristeza. Isso é uma coisa que na liderança a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a liderança a gente tem a tendência de passar a régua assim e nivelar todo mundo. E querer que todo mundo responda da mesma maneira. E a gente fere muita gente com isso. Claro que se a pessoa está num momento difícil, cabe a nós como comunidade ajudar a pessoa a se levantar. Mas a gente precisa entender isso, irmãos. Para a gente ter uma unidade verdadeira, a gente precisa ter essa sensibilidade. Espera aí, mas ele não está no momento legal. Ele acabou de perder um ente querido. Ele acabou de passar por uma frustração, ele acabou de perder o emprego. Ele está trabalhando igual um louco, chegou na igreja com a língua para fora. Se a gente entender isso, irmãos, nos ajuda a ter unidade. Então, esses 3 aspectos, a gente vai trabalhar mais isso mais à frente, possivelmente no retiro, são importantes para a gente trabalhar a unidade. A gente precisa da oração e do poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, tudo isso é filosofia humana, não serve para nada. O Espírito Santo que nos convence, que nos direciona. A gente precisa de unidade e precisamos pregar o Evangelho. Mas na unidade, na hora de lidar com o outro, lembra dessas 3 questões. Conhecimento, temperamento e momento. Qual o nível de conhecimento da pessoa das Escrituras? Eu estou vendo ela falar errado. Quando eu me iro, eu era muito nervosinho, agora eu sou pouco nervosinho, mas ainda sou um pouco. Mas eu lembro logo de Jonas. Deus falou muito ao meu coração no final do livro de Jonas. É razoável essa tua ira? Maridos, quando a esposa deixa a manteiga do lado de fora da geladeira, pela 20ª vez no dia, e aí você fica com raiva e tu fala, tá bom, é razoável essa tua ira, é motivo de brigar por causa disso. Esposas, então, é razoável essa tua ira? Só que às vezes o irmão não conhece Jonas, capítulo 4.
Então pense no nível de conhecimento, pense no temperamento. As pessoas reagem de formas diferentes. Volto a dizer, isso não é para justificar pecado. Pense nisso mais na relação com o outro do que com você mesmo. Com você mesmo, seja mais exigente com você e menos exigente com o outro. E as pessoas têm momentos diferentes. Não passa uma regra e trata todo mundo igual. Às vezes a pessoa está passando uma crise conjugal e você não sabe. Pô, aquele irmão não falou comigo, não olhou para a minha cara, me tratou mal. Pô, o fulano ali subiu a escada da igreja, nem olhou para trás, não viu que eu estava subindo atrás dele. Às vezes o irmão está com a cabeça cheia de conta para pagar, não tem dinheiro, não sabe o que fazer. Não está num bom momento. Então, vamos buscar unidade na igreja, mas reconhecer que a gente precisa da presença do Espírito Santo, a gente precisa pregar o Evangelho, a gente precisa ser generoso uns com os outros, e a gente precisa ter compaixão. O texto que o diácono Valquir pregou ontem, de João capítulo 13, fala de Jesus reclinado e Judas indo sair para trair Jesus. João 13, não foi, Valquir? E aí, logo mais à frente, Jesus fala, nisto todos vocês serão conhecidos como meus discípulos. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Jesus disse isso. O amar uns aos outros está no Antigo Testamento. Mas em João 13, qual é a diferença que Jesus traz? Amar uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou, a ponto de se entregar por nós. Então a diferença que Jesus traz, que é amar ao próximo como a si mesmo, Jesus falou, mas está lá em Levítico 19, 18. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas a diferença é que Jesus fala para a gente amar uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Quando a gente estivesse disposto a se entregar um pelo outro, a amar o outro em profundidade, a gente vai pensar, esse irmão não tem o mesmo nível de conhecimento da Bíblia que eu tenho. Ele devia ter. Ele está na igreja há 20 anos. Uma vergonha, mas não tem. Ele tem um temperamento mais difícil. Uma pessoa mais... Dá-me paciência, Senhor. Às vezes a gente pensa isso. Ou então esse irmão não está num bom momento. Será que se eu estivesse passando pelo que ele está passando, eu não estaria da minha maneira ou pior? Isso ajuda muito a gente criar uma amálgama na igreja, a gente está mais unido, tendo humildade. Por isso que o tema do retiro é unidade e humildade. A gente descer da plataforma e falar, Senhor, me dá uma humildade, que eu não sou melhor do que ninguém. Me dá compaixão, me dá misericórdia. E me dá fé de olhar para o outro que está em um nível de conhecimento talvez baixo, que tem um temperamento difícil e que está num momento ruim, e crer que Deus pode transformar a sua vida e ele se tornar uma bênção nas mãos do Senhor. E não sou eu que vou jogar esse irmão no inferno. E a gente caminha para ter uma unidade mais profunda na presença de Deus. Amém?